Aqui no Brasil, poucas histórias são tão conhecidas quanto a da loira do banheiro. Essa figura misteriosa, que assombra os banheiros de escolas por todo o país, é muito mais do que uma simples lenda urbana. Mas de onde surgiu essa lenda? E mais importante, será que existe algo de verdadeiro por trás dela? Em cada canto do Brasil, a lenda da loira do banheiro ganha vida através de histórias sussurradas em rodas de amigos. Uma história comum é a de Maria, uma estudante que ficou até tarde na escola para estudar. Ao ir ao banheiro, ouviu um choro abafado vindo de uma das cabines. Preocupada, perguntou se estava tudo bem. O choro parou e uma voz fraca respondeu: "Me ajuda." Tremendo de medo, Maria abriu a porta da cabine lentamente, mas encontrou apenas o banheiro vazio. Outra história fala de um grupo de amigos que, em uma brincadeira de mau gosto, decidiu invocar a loira do banheiro. Após realizar o ritual, a torneira de uma das pias abriu sozinha com um jato de água gelada, e um espelho se quebrou em 1000 pedaços, fazendo com que os garotos saíssem correndo apavorados. Esses são apenas alguns exemplos dos inúmeros relatos de pessoas que juram ter sentido a presença da loira do banheiro. A loira do banheiro não é apenas uma espectadora passiva nos corredores silenciosos das escolas. A lenda é cercada por rituais e superstições que prometem invocar sua presença. Um dos rituais mais conhecidos consiste em dar 3 descargas na privada, bater 3 vezes na porta da cabine e chamar pelo nome da loira. Outro ritual popular envolve girar 3 vezes em frente ao espelho do banheiro, enquanto se repete o nome da loira. Dizem que a imagem refletida no espelho se distorce, a atmosfera fica pesada e uma sensação de pavor toma conta do ambiente. Esses rituais são como um desafio ao desconhecido, uma forma de encarar o medo de frente. A lenda da loira do banheiro, apesar de estar enraizada na cultura brasileira, não é um caso isolado. Nos Estados Unidos, a lenda de Bloody Mary guarda muitas semelhanças com a nossa loira do banheiro. Dizem que Bloody Mary é o espírito de uma mulher que morreu de forma trágica e que assombra os espelhos. No Japão, a lenda de Hanako-san também é bastante popular. Hanako-san é o espírito de uma menina que morreu em um acidente na escola e que assombra o 3º banheiro feminino. Essas lendas, apesar de suas diferenças culturais, compartilham elementos em comum: a figura feminina trágica, o ambiente escolar e a capacidade de interagir com os vivos. Essa similaridade sugere que o medo do sobrenatural é algo inerente à psique humana. Por que será que acreditamos? As raízes do sobrenatural são profundas. A persistência de histórias como a da loira do banheiro, mesmo em uma era dominada pela ciência e pela razão, é um reflexo da nossa necessidade intrínseca de explicar o inexplicável. Em um mundo onde a lógica e a razão nem sempre oferecem respostas satisfatórias para todos os mistérios, o sobrenatural surge como uma forma de preencher as lacunas do nosso entendimento. Mas por que damos crédito a essas histórias? A resposta pode estar na forma como nossos cérebros processam informações. Nosso instinto natural é buscar padrões e conexões, mesmo quando eles não existem. No caso da loira do banheiro, a combinação de um ambiente propício ao medo, como um banheiro escuro, com a sugestão de uma presença sobrenatural, pode ser suficiente para ativar a pareidolia, nos fazendo ver coisas que não estão lá. Brincando com fogo, a psicologia do medo e da sugestão é um campo complexo. Em situações extremas, o medo pode levar a alucinações e delírios, distorcendo nossa percepção da realidade. A lenda da loira do banheiro se beneficia desse mecanismo natural de medo e resposta à ameaça. A sugestão é um processo pelo qual somos influenciados por informações externas,
mesmo que não estejamos conscientes disso. No contexto da loira do banheiro, a combinação de um ambiente assustador, a sugestão de uma presença sobrenatural e a predisposição natural do nosso cérebro para a pareidolia cria um coquetel poderoso que pode nos levar a acreditar no inacreditável. Verdade ou ilusão? A dúvida permanece. Apesar de todas as explicações racionais, a lenda da loira do banheiro persiste, desafiando a lógica e alimentando a nossa fascinação pelo sobrenatural. As histórias de encontros com a loira do banheiro, contadas com riqueza de detalhes e carregadas de emoção, são difíceis de ignorar. Serão apenas frutos da imaginação fértil de crianças e adolescentes? Ou haverá um fundo de verdade por trás dessas narrativas assustadoras? A falta de evidências concretas da existência da loira do banheiro não é suficiente para dissipar completamente a névoa de mistério que a envolve. A força da história. Lendas urbanas e nossa cultura estão interligadas. Lendas urbanas, como a da loira do banheiro, são muito mais do que simples histórias para assustar crianças. Elas são narrativas que refletem os medos, as ansiedades e as crenças de uma cultura. A loira do banheiro, com sua presença constante em ambientes escolares, pode ser interpretada como uma metáfora para os desafios e perigos que os jovens enfrentam durante a adolescência, como a pressão por boas notas e a incerteza em relação ao futuro. Além disso, a lenda da loira do banheiro também pode ser vista como um reflexo do papel da mulher na sociedade, muitas vezes vista como uma figura misteriosa e até ameaçadora. As lendas urbanas, como a da loira do banheiro, são parte integrante da nossa cultura e nos ajudam a entender quem somos e o que tememos. Conhecimento é poder. Enfrentando o medo com a razão, podemos superar nossas angústias. Diante do medo, a primeira reação é, muitas vezes, a fuga. No entanto, quando se trata de lendas urbanas como a da loira do banheiro, a melhor forma de combater o medo é através do conhecimento. Ao entendermos a origem dessas histórias, os mecanismos psicológicos que as sustentam e o papel que desempenham em nossa cultura, podemos desmistificar o medo e encarar a realidade com mais coragem. Não há evidências científicas que sustentem a existência da loira do banheiro, e os relatos de aparições podem ser explicados por fatores como a sugestão, a pareidolia e a ansiedade. Ao invés de evitar o assunto, devemos conversar abertamente sobre a lenda da loira do banheiro, desconstruindo o medo com informação e diálogo. E se, por um acaso, for verdade? O mistério continua. E se, apesar de todas as explicações racionais, a loira do banheiro for real? E se, em algum lugar além do nosso entendimento, algo se esconde nas sombras, observando, esperando o momento certo para se revelar? A falta de evidências concretas não é suficiente para apagar completamente a chama da dúvida. A possibilidade, por mais remota que seja, é suficiente para alimentar a chama da lenda da loira do banheiro e manter acesa a nossa curiosidade pelo desconhecido. Conclusão. Entre a razão e o medo, a loira do banheiro nos convida à reflexão. A loira do banheiro, com sua aura de mistério e terror, ocupa um lugar singular na cultura brasileira. Mais do que uma simples lenda urbana, ela representa nossos medos mais profundos, nossa fascinação pelo sobrenatural e nossa necessidade de dar sentido ao mundo que nos cerca. Embora não existam evidências científicas que comprovem sua existência, a lenda persiste, alimentada pela força da tradição oral e pela nossa própria imaginação. Cabe a cada um de nós decidir em que acreditar. No final, a loira do banheiro nos convida a refletir sobre a natureza da crença, os limites da nossa própria percepção e o poder duradouro das histórias que contamos para explicar o inexplicável.